Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo numérico para facilitar o entendimento. Vamos imaginar, então, duas placas paralelas. As duas placas possuem cargas de mesmo módulo, só que uma é positiva, a outra negativa. Temos, então, um campo elétrico uniforme no interior dessa placa. Vamos desprezar também efeitos da borda, vamos só analisar essa região. Isso já vimos em vídeos anteriores. O campo elétrico nessa região ele é constante, ele é uniforme e tem módulo igual a 200 newtons por coulomb. Um elétron será colocado nesse ponto A. A velocidade inicial do elétron é zero, não é o potencial aqui, pessoal. A velocidade inicial do elétron é zero. E a massa do elétron é 9,1 vezes 10 na menos 31 kg. O elétron ele vai se deslocar de A para B. Como o elétron é negativo, nós sabemos que cargas de sinais opostos se repelem, sinais de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem, então o elétron vai se movimentar de A para B. Ele vai se movimentar aqui de A para B, e a letra A solicita: determine a velocidade do elétron. E a B, o elétron movimenta-se para uma região de maior ou menor potencial elétrico. Então, com base no que nós estudamos anteriormente, o elétron ele vai se movimentar de uma região para uma região de maior ou uma região com menor potencial elétrico. Vamos observar então o que ocorre fisicamente. Temos o campo elétrico. O campo elétrico entre duas placas paralelas é uniforme. Temos aqui o vetor campo elétrico apontando para a direita. O elétron ele vai deslocar-se para a esquerda. Vamos calcular então o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica, já sabemos como fazer. O trabalho é a integral da força elétrica dr. Ou ainda, o trabalho é dado. Força elétrica é a carga vezes o campo. Então podemos escrever QE vezes ds, pensando aqui no elemento ds. EDS é o produto escalar EDS. Então, essa carga é constante, vai para fora da integral. E é constante, só que E vezes ds, produto escalar E vetor, ds vetor, é dado por EDS vezes o cosseno do ângulo. E o cosseno do ângulo é o cosseno de 180. Temos então que o trabalho será QE vezes o cosseno de 180 integral ds, superfície aqui ds, uma trajetória, aliás, ds, de A até B. Temos então que cosseno de 180 graus é menos 1 e a carga elétrica é negativa. É um elétron. Então esse valor negativo com esse valor negativo, temos um valor positivo. Vamos escrever então da seguinte forma. A carga é o E, na verdade é menos E, só que cosseno de 180 é menos 1. Então eu vou escrever aqui E vezes Ezão vezes ds de A até B é o deslocamento de A até B. Então o trabalho para transportar essa carga de A até B é positivo. Por quê? Porque a força elétrica é para a esquerda e o deslocamento também é para a esquerda. Assim, o trabalho da força elétrica é positivo. O valor do E, 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo elétrico é uniforme, 200 newtons por coulomb. E a distância em metros, 0,5. Então, o trabalho realizado pela força elétrica para transportar essa carga de A até B é igual a 1,6 vezes 10 na menos 17 joules. Esse é o valor do trabalho. Vamos analisar agora outra situação. Antes de terminarmos a velocidade do elétron, observem que o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. E a variação da energia potencial elétrica é dado por Q 0 sobre V. Temos ainda, então, o seguinte. A variação da energia potencial elétrica é o negativo do trabalho. Então, se o trabalho é positivo,
a variação da energia potencial elétrica é negativa. O trabalho realizado pela força elétrica, temos aqui, é igual a 1,6 vezes 10 na menos 17 joules. A variação da energia potencial elétrica é o negativo desse valor, menos 1,6 vezes 10 a menos 17. Vamos então calcular a diferença de potencial entre A e B. Como faremos isso? Vamos observar que a variação da energia potencial é dada por Q0 vezes ΔV. Isolando ΔV, temos ΔU por Q0. Podemos ter variação de potencial positiva, negativa ou até nula. A variação da energia interna é o negativo do trabalho, menos 1,6 vezes 10 na menos 17, e a carga elétrica é a carga de um elétron, menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Temos então que a variação do potencial elétrico de A até B é igual a 100 joules. O que isso implica? Quando o elétron se movimentou-se de A até B, houve uma variação no potencial elétrico. Houve uma variação positiva nessa situação. Ou seja, o potencial elétrico em B é maior do que o potencial elétrico em A. Assim, podemos afirmar que o elétron movimenta-se para uma região de maior potencial elétrico. Por quê? Porque o potencial elétrico em B é maior do que o potencial elétrico em A. Conseguimos verificar isso nesse cálculo, nessa situação. O objetivo desse cálculo é para, com valores, também fazermos algumas análises. Vamos observar, então, como calcular a velocidade. Na disciplina Física 1, vimos que o trabalho da força resultante é a variação de energia cinética, desprezando outras eventuais forças que atuam sobre o elétron. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho da força elétrica. É igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. A energia cinética inicial é zero. Temos, então, que o trabalho é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, substituindo os resultados obtidos nessa questão, substituindo os resultados obtidos. O trabalho é 1,6 vezes 10 na menos 17, aqui é menos 17, pessoal, igual a, mas o cálculo ele vai estar correto, é igual a 9,1 vezes 10 a menos 31. Resolvendo, temos então menos 17 com menos dividido por menos 31, 10 na 14. A velocidade em B, só não me esqueçam aqui, pessoal, tá? É menos 17, teve um errinho de digitação, não tem problema, mas aqui menos 17 por menos 31 é 14. Então a velocidade em B é 5,93 vezes 10 na 6 metros por segundo. Então conseguimos calcular a velocidade do elétron nessa situação, nesse ponto B. Vamos dar um outro exemplo. Vamos agora dar um outro exemplo. Vamos imaginar aqui uma pilha. Uma pilha. Essas que você encontra em supermercados, em lojas. Então, numa pilha você tem uma diferença de potencial. Representamos, por exemplo, você tem uma diferença de potencial. Quando você compra a pilha, você tem uma pilha, por exemplo, escrita, você comprou uma pilha, está escrito 1,5 volts. Na verdade, aquele 1,5 volts não é necessariamente a diferença de potencial que você vai obter. Aquilo é o que nós chamamos de força eletromotriz. Mas não vamos destacar, analisar isso agora. O que importa é que uma pilha vai fornecer uma diferença de potencial. Então, essa pilha fornecendo a diferença nessa situação, essa pilha, e uma pilha fornece uma diferença de potencial. Então você tem uma pilha e você tem um fio metálico. Um fio metálico, nessa situação só ampliamos a visualização de um fio. Um fio feito de material condutor, onde você tem bastante elétrons livres, elétrons de condução. Então o que ocorre? Você tem uma pilha, você conecta aqui um fio e vamos analisar essa região. O que ocorre, pessoal? Você tem uma placa aqui mais, outra placa menos, você tem uma diferença de potencial, então você estabelece no fio um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele movimenta-se de onde para onde? Do mais para o menos.
Então, vamos observar o que ocorre nessa situação. Quando você tem uma pilha, mais e menos, vamos analisar aqui um fio e vamos ampliar aqui, como se a gente desse um zoom no fio. Temos um elétron. O campo elétrico no interior do fio é direcionado nesse ponto para a direita. O elétron vai se deslocar para onde? O elétron ele vai sofrer uma força contrária à direção, ao sentido do campo elétrico. Então esse elétron ele vai se deslocar para a esquerda. A força elétrica é para a esquerda e o deslocamento do elétron também é para a esquerda. Então nós temos a seguinte situação. O elétron está numa região em que o campo elétrico é para a direita, a força elétrica para a esquerda e o deslocamento para a esquerda. O trabalho realizado pelo campo elétrico é positivo. Se o trabalho realizado pelo campo elétrico é positivo, a variação da energia potencial elétrica é negativa. Então, a energia potencial elétrica, ela diminuiu. Observem essa situação. O elétron, então, ele vai se deslocar para a esquerda. Ele vai se deslocar dessa região para essa. É uma situação muito semelhante ao exemplo anterior. Então, o elétron ele vai se deslocar para a esquerda, vai sofrer uma força elétrica, ter um deslocamento. O trabalho é positivo. A força elétrica e o deslocamento apontam no mesmo sentido. A variação da energia potencial elétrica é negativa. Agora, o que ocorreu com o elétron? Ele está se movimentando numa região de maior potencial para uma de menor ou vice-versa. Vamos calcular então a variação da energia potencial, que é dado por ΔU sobre Q0. ΔU é negativo, mas o Q0 também é negativo. Temos então que ΔV é positivo. Ou seja, o elétron num fio condutor está conectado a dois terminais de uma bateria, ele se movimenta-se de uma região de um potencial menor para um potencial maior. Então você tem um aumento de potencial. Ele vai se movimentar-se de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial, conforme verificamos nessa situação. O que ocorreria, por exemplo, se nós tivéssemos um material aqui e nós tivéssemos cargas positivas livres? Qual seria o movimento dessas cargas positivas? Então, teríamos o campo elétrico aqui no interior desse material, campo elétrico nessa situação para a direita, a força elétrica para a direita e o deslocamento para a direita. O trabalho do campo elétrico é positivo. E o trabalho do campo elétrico sendo positivo, isso implica que a variação de energia potencial elétrica é negativa. Mesma situação que tivemos anteriormente. Mas vamos pensar agora em termos de potencial elétrico, pois quando falamos em potencial, estamos relacionando com energia, com esse conceito de energia. A variação do potencial, então, é dado por ΔU sobre Q0. ΔU é negativo, mas essa carga é positiva, certo? Essa carga é positiva. Se essa carga é positiva, o que ocorre? A variação de potencial é negativa. Então, uma carga positiva, ela se desloca, uma carga positiva aqui, não elétron, mas uma carga positiva, ela se desloca de onde para onde? Ela se desloca de um potencial maior para um potencial menor. Ocorre, então, uma queda de potencial elétrico. Quando você tem o movimento de uma carga positiva em um campo elétrico. Nesse caso, ocorreu uma queda de potencial. Nós não vamos falar aqui em eletricidade, pessoal, mas
Se você talvez já estudou alguma coisa sobre eletricidade, talvez você já viu que definimos a corrente elétrica convencional do potencial maior para o potencial menor. Por que isso ocorria? Porque pensava-se inicialmente que as cargas condutoras de eletricidade, vamos pensar dessa forma, né? Os portadores, aliás, de carga elétrica, termo mais correto, esses portadores de carga eram positivos. Então, se os portadores de carga fossem positivos, eles se movimentariam do potencial maior para o potencial menor. Esse é o sentido convencional. Mas, na prática, se você tem uma pilha e você tem um fio conectado à pilha, fechando um circuito elétrico, os elétrons movimentam-se no sentido contrário ao sentido que nós chamamos de sentido convencional. Movimentam-se do potencial menor para o potencial maior. Vamos fornecer agora o último exemplo dessa nossa videoaula. Falamos em potencial, falamos em diferença de potencial, mas agora, como é possível calcular o potencial gerado por uma carga elétrica? O potencial é uma propriedade do campo elétrico. Já vimos em videoaulas anteriores como calcular o campo elétrico. Já vimos em sala de aula também como calcular o campo elétrico gerado por uma carga. Vamos fazer o seguinte raciocínio para determinar o campo elétrico gerado por uma carga pontual, uma carga muito pequena eletricamente carregada. Então você tem uma carga fixa, Q maiúsculo, e você tem uma carga Q0, que está nesse ponto P. O objetivo aqui, pessoal, é calcular o campo elétrico nesse ponto P. O que faremos? Vamos levar essa carga positiva desse ponto P até o infinito, até uma distância muito grande. Quando fazemos isso, é necessário a realização de um trabalho por parte do campo elétrico. O que ocorre então? Temos uma carga Q0, e essa carga será transportada desse ponto P até uma distância muito grande, até o infinito. O que ocorre? Você tem uma variação de energia potencial elétrica. O trabalho realizado pela força elétrica é igual ao negativo da variação de energia potencial elétrica. Observem que você tem o campo elétrico para a direita, o deslocamento para a direita, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, a variação de energia potencial elétrica é negativa. Vamos efetuar, então, o seguinte raciocínio. Vamos observar que essa carga ela está inicialmente a uma distância d da carga fixa. Nós vamos soltar essa carga e ela vai ser transportada até um ponto final, até o infinito. Vamos observar que o vetor E aponta para a direita, o vetor ds também, de maneira que o produto escalar EDS é igual a EDS, vezes cosseno de zero. Utilizando algumas informações que já obtínhamos anteriormente, temos que a energia potencial final menos a energia potencial inicial é igual a menos o trabalho. Já verificamos isso para a força elétrica e também para a força gravitacional. Mas a força elétrica é dada por Q0 vezes o campo. Então, ao invés de força elétrica, eu vou substituir por esse resultado. Posso escrever, então, esse resultado de outra forma. Posso escrever energia potencial, ponto F, final, por Q0, energia potencial inicial por Q0 é igual a menos integral de E dr R. Mas lembrem que potencial pela carga é a definição de potencial pela carga é a definição de potencial elétrico. Energia potencial, aliás, pela carga é a definição de potencial elétrico. Assim, podemos escrever então o seguinte resultado que vamos utilizar bastante. É um resultado muito importante, sugiro que vocês anotem também esse resultado. O potencial final menos o potencial inicial é igual a menos a integral de E de R dr. Na verdade, é a mesma equação aqui, só que está escrita de outro jeito.
e na eletricidade usaremos bastante esse resultado. Então podemos escrever aqui que potencial final menos potencial inicial é igual a menos integral de EdR. E EdR, EdS já vimos como calcular. Potencial final menos potencial inicial. O campo elétrico gerado por uma carga pontual, nós já vimos como calcular, é dado por Q dividido por 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado. Que 4πε0 é constante, vai para fora da integral. Integral cujos limites são de infinito, 1 sobre R ao quadrado dr. Podemos resolver então agora esse resultado. Vamos escrever então o resultado que sabemos até o momento. Potencial final menos potencial inicial é igual a menos Qzão por 4πε0 integral cujos limites de integração são de infinito, 1 sobre R quadrado dr. Essa integral já nos é conhecida, menos 1 sobre R infinito d até infinito. Podemos escrever então que potencial final menos potencial inicial é igual a menos carga sobre 4πε0 menos 1 sobre R tendendo ao infinito mais 1 sobre d. Vamos escrever agora esse resultado. 1 sobre R tendendo ao infinito é zero. O potencial final, como a energia potencial é zero, porque estamos falando nesse ponto tendendo ao infinito, o potencial no ponto final, no infinito, também é zero. Então vamos escrever esse resultado, é igual a menos V0, é igual a menos Q sobre 4πε0 sobre D. Temos então que o potencial elétrico gerado por uma carga pontual a uma certa distância, que depende da distância até a carga, é dado pela carga 1 sobre 4πε0, carga dividido pela distância. Então, com essa equação, foi possível que relaciona o potencial final inicial com o trabalho aqui do campo elétrico, foi possível calcularmos o potencial a uma certa distância. Vamos fazer agora, para finalizar, pessoal, uma revisão das principais equações que nós estudamos nessa videoaula. Vimos que o trabalho da força elétrica é o negativo da variação da energia potencial elétrica. Como o campo elétrico a gente usa a letra E, então vamos substituir, vamos escrever energia potencial final menos energia potencial inicial igual menos o trabalho menos integral de F dr. E aí temos a definição de potencial elétrico. Definimos que o potencial elétrico, aliás, é menos o trabalho da força elétrica para trazer essa carga Q0 do infinito até esse ponto final, dividido por Q0. Mas sabemos que desse resultado, que menos o trabalho da força elétrica é igual à energia potencial elétrica. Então, o potencial elétrico é dado pela energia potencial elétrica final, dividido por Q0. O que importa muito na eletricidade nem sempre é o potencial. Porque, como vimos, podemos atribuir a um ponto um potencial inicial. Atribuímos que no infinito o potencial é zero. O que geralmente nos importa aqui é a variação do potencial. Então, a variação de potencial elétrico é dado por ΔU sobre Q0, ou ΔU igual a Q0 vezes ΔV. O trabalho da força elétrica você pode calcular usando também a integral, mas se você tem o potencial final e inicial, você também já consegue calcular. O trabalho da força elétrica é dado por menos Q, que é essa carga, abre parênteses, potencial final menos potencial inicial. E por último, vimos essa equação, que é bem importante na eletricidade também, que é o potencial final menos o potencial inicial é dado por menos integral de E dr.